Na semana passada, nós introduzimos o tema comunicação com o psicólogo logoterapeuta Paulo Roberto Resch. Hoje nós vamos continuar abordando o tema. E dessa vez com a psicanalista e terapeuta familiar, Sinara Cordeiro. Bom dia, Sinara. Bem-vinda ao Manhã da Piedade. Bom dia, Uma alegria tê-la aqui. Muito obrigada, viu? eu que agradeço, muito feliz por participar aqui com todos vocês. Sinara, por que, né, em tempos de pandemia, em tempos que as pessoas ficaram trancadas dentro de casa, em tempos que o índice de separação cresceu absurdamente, por que é tão importante o diálogo para evitar os conflitos? Olha, um dos estudos, né, de Freud, ele fala que a cura vem através da fala, ou seja, nós precisamos colocar para fora aquilo que nos incomoda, as angústias, os medos, os sonhos. A grande questão, né, de todo esse caos que aconteceu nesse tempo de pandemia é que estão todos querendo falar, poucas pessoas dispostas a ouvir. Porque para eu falar, eu também preciso me escutar. E o que eu estou falando com o outro? Né? Por que acontece dentro do contexto familiar essa questão, né, esse choque? Porque o filho fala alguma coisa, a esposa, o marido, mas e quando é que acontece uma escuta? Então, para eu saber o que eu preciso, né, o que eu necessito, eu preciso também compreender e estar disposta a escutar o outro, a escutar o filho, a escutar os questionamentos. E às vezes nem sempre isso acontece. Né? Aí fica um diálogo muito escasso, muito vazio, porque quais são as queixas que o outro tem a respeito ali daquele convívio familiar? Então tudo isso entra em campo, né, entra em jogo, dentro dessa harmonia familiar. Para haver um diálogo, também precisa haver uma escuta. É E será verdade. que há essa disposição de escutar? É verdade. A gente conversava na semana passada isso, que a gente desenvolve muito a oratória, mas a escutatória, as pessoas estão sem paciência. Você tem percebido isso, Sinara? As pessoas completamente intolerantes, sem paciência. Sim. Inclusive, né, no mundo da internet, do digital, tudo muito rápido, vamos colocar aqui que as falas estão sendo tão curtas que agora são emojis, né? São símbolos. Joia, palma, tchau, ok. A expressão de um rosto feliz, de um rosto triste. Não há uma fala, né? Não está existindo uma fala do que realmente está acontecendo. Então, tudo do imediato, parar para ouvir alguém. E é interessante que o nosso cérebro, ao nos depararmos, né, com uma situação parecida, claramente te leva a outras situações particulares. Então, em uma roda de conversa, estão todos querendo falar algo bem parecido. E às vezes a angústia é bem única ali de quem começou aquele diálogo. A questão de eu preciso falar sobre uma dor. Aí a pessoa começa a fazer essa fala, né? Traz aí essa questão. Outro se lembra de um fato que aconteceu há muito tempo. Então ele também quer falar sobre essa angústia. Então essa questão bem pontuada Uhum. de temos muitos cursos de oratória e precisamos fazer muito mais a escutatória, saber ouvir sem ter aquele pré-julgamento. E às vezes, para acontecer um diálogo dentro de casa, as pessoas têm medo. Se eu falar isso, o que vão pensar de mim? E aí entra aquela barrado, né? Eu não Aham. posso falar, porque vão pensar alguma coisa ao meu respeito. Eu não posso perguntar, porque vão achar que eu não sei. E dentro dessa estrutura, né, de uma maternidade, as mães têm muitas dúvidas, né? E às vezes não têm coragem para perguntar devido a esse questionamento. E se alguém me questionar, como assim você não sabe? Né, então, existe um medo também de falar o que vão pensar do que eu vou colocar aqui agora, do que eu vou expor. Sinara, para você, quais são as maiores falhas que nós cometemos na comunicação e essas falhas que vão contribuir para o desentendimento? Olha, um dos primeiros pontos, os primeiros fatores
não conseguimos ter paciência. E ao invés de resolver um conflito, acabamos gerando o outro. Porque para você escutar, você precisa ser paciente. Você precisa ter aquela paciência de saber ouvir. E não apenas tirar conclusões precipitadas, porque o que leva a gerar um conflito é tirar conclusões precipitadas diante de uma situação. E ao invés de resolver o conflito já existente, acabamos gerando outros. Por quê? Vamos imaginar em uma reunião familiar, onde há um desentendimento ali com um membro da família, e ao invés de entender, de focar no que realmente precisa ser esclarecido, você começa a lembrar de outras situações e começa também a colocar à mesa. Ou seja, aquele famoso, eu vou jogar, entre aspas, eu vou jogar na cara, eu vou jogar aqui, eu vou falar tudo que eu sei. Então, você não está focada em resolver um conflito. O que está causando aquele desentendimento? E sim, pegando referências, pegando informações que foram ditas a você em um momento de desabafo e coloca ali, expõe aquela pessoa. E isso gera outro conflito. E muitas vezes, ao nos depararmos, né, com essas situações, às vezes pergunta para o casal, mas qual foi o motivo da briga? Eles não sabem o motivo da briga, ou seja, perdeu o foco. E o que fica em evidência são as acusações. Então, Uhum, será que as acusações é que é o foco ali daquela divergência de ideias? uhum, Então, é interessante, é importante saber qual é o motivo, o que, que eu quero resolver, o que, que eu preciso resolver e como eu vou resolver. uhum. Sinara, o fato de carregar uma herança familiar e ser criado de uma forma específica aumenta o desentendimento. Tem aquelas pessoas que têm a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu sou sempre assim, eu vou morrer assim. E isso aumenta as chances do desentendimento em casa, principalmente? Olha, sim, porque existe a questão da crença, né? A família toda tem um perfil. Ah, o perfil assim explosivo, não leva desaforo para casa. Nós, de uma forma bem inconsciente, acaba que começamos a ter esse movimento de que, olha, você precisa. Se o colega, os pais, uma fala, vou dar um exemplo. Os pais falam assim com os filhos: olha, se você chegar em casa e falar que um coleguinha te bateu, você apanha. Isso é comum dentro de alguns lares. Não é o correto. O que, que acontece? Essa criança, para ela não ter uma exposição em casa, não sofrer uma agressividade em casa, ela começa até mesmo para se defender a agredir o coleguinha. Às vezes, isso acontece muito dentro do campo escolar. Uhum, Então, essa questão assim, como eu estou passando aquilo que eu aprendi? E nós temos aí também estudos sobre a epigenética, que é aquilo que está acima da genética. uhum, Você pode mudar essa rotina, você pode mudar aquilo que você aprendeu, esse direcionamento. Ah, eu vou resolver tudo na briga. E resolve? A grande questão é, será que resolve? uhum, Será que você tendo esse comportamento, né, a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, cresci assim, e como é que você está crescendo? Quais uhum. são os seus ganhos? Então, tem um olhar para dentro de cada indivíduo. Essa atitude que eu tenho hoje, quando eu levanto e não levo desaforo para casa, o que não é levar um desaforo para casa? Essa intolerância, essa impaciência, né? Você está dentro de um campo ali, de um local de trabalho, eu não levo desaforo de ninguém, mas o que é de fato levar desaforo para você? Então, nesse momento dessa reação, somos. E tem uma frase também, comigo é assim, né? Bateu, levou. Sempre tem Uhum, alguém que fala algo do tipo. aham, É necessário entender que, por que você precisa reagir de imediato? uhum. Por que não se acalmar? Acalmar ali os ânimos para organizar as ideias, porque no impulso da raiva, você pode fazer em poucos minutos uma coisa, algo que você vai se arrepender pelo resto da vida. Aham. Então, ter esse equilíbrio emocional não é um autocontrole, não é você passar ou ser submisso a questões, você não precisa disso. Mas entender o que, que eu preciso fazer para reagir de uma forma eficaz, de uma forma equilibrada, aonde o outro também vai entender o que, que ele precisa mudar.
Bacana demais, cenário é tão importante isso. Nosso tempo aqui é tão corrido. Eu queria que você colocasse suas considerações finais e dicas, né, para que as pessoas tivessem uma boa convivência harmoniosa dentro de casa. Olha, para se ter essa boa convivência, precisa estar disposto realmente a ouvir, saber ouvir e também entender. Existem algumas perguntas básicas que eu deixo aqui de dicas, né? Vamos praticar mais a catarse. É isso mesmo que eu entendi? Será que foi isso que você quis dizer? E ouvir do outro. Não acuse, porque se você acusa, não vai gerar reflexão, vai gerar raiva. E aquela questão da vingança, né? Ah, é? Se me acusou, eu vou acusar também. Isso Uhum, é inevitável. Mas se você gerar uma reflexão, você vai ter o retorno daquilo que você gostaria que fosse. Porque uhum. nós nem sempre vamos entender aquilo a maneira que no primeiro momento ali. Então precisamos entender. Pergunte, escute, tenha aí essa paciência em ouvir o outro, ouvir os filhos, a esposa, o esposo, a família, porque isso é conviver. E conviver Uhum, nem sempre a sua razão você vai precisar colocar ela na frente. E ter verdade, razão é você estar no seu lugar e esperar. verdade. Sinara, maravilhoso conversar com você. Seja sempre bem-vinda. Lembrando, gente, o Instagram da Sinara tá aqui na tela, @orientar_sinara.oficial. Isso? Isso, correto. Sinara, muito obrigada. Volte sempre que quiser. Para nós é uma alegria, viu? Deus te abençoe. Amém. E assim, gente, ó, São Judas Tadeu. Quer ganhar a imagem dele amanhã? É o Santo das Causas Impossíveis, o dia de São Judas Tadeu. Vai lá no nosso Instagram, curte a foto oficial, marca 2 amigos, segue tudo que tá pedindo lá e amanhã, durante o programa, vai revelar quem ganhou. E a gente termina aqui hoje com o Gleuber. O Gleuber, muito obrigada da sua Pô, presença conosco. Que um Deus te prazer. abençoe muito. Que derrame as melhores bênçãos sobre sua trajetória, Amém, né? amém, sobre todos E a nós. gente termina o programa agora com ele. O programa não, termina o bloco. No próximo bloco eu volto com a reflexão do evangelho de hoje. Valeu, gente. Eu vou andar na tua rua como se andasse no céu. Eu vou pedir sua ajuda. Vamos pra lua de mel. Eu vou cantar poesia pra você, linda mulher. Eu vou cantar todo dia ou quando a gente quiser. O meu caminho é de sorte, e sorte é ter quem amar. Até quando ela ignora, a gente adora sonhar. Quem sabe foi noutra vida que a gente se encontrou. Ou então quem sabe, adivinhe de onde vem tanto amor. Lua de mel.